Noite, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Amém, meus irmãos? Vamos orar pelas nossas crianças. Antes de nós ministrarmos a palavra, nós sempre abençoamos as nossas crianças, que elas vão para a salinha delas, para ouvirem o evangelho numa linguagem delas. Vem cá, criancinhas, fiquem de pé. A igreja vai mais uma vez abençoar a vida de vocês. Deus amado e poderoso, em tuas mãos apresentamos essas crianças, suas mentes e seus corações. A nossa oração, a oração da tua igreja, é que o Senhor esteja fortalecendo, enchendo o coração dessas crianças do amor a Cristo, que elas possam crescer amando a Cristo Jesus, conhecendo a Cristo Jesus. Para tanto, meu Senhor, usa as tias, usa as prós, usa os pais, usa a tua igreja, usa a família, para que essas crianças, meninos e meninas, se tornem homens e mulheres cheios e cheias do teu Espírito Santo e que vivam a sua vida para a glória do nome do Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Estão abençoadas. Olha, aprenda tudo direitinho que depois o pastor vai perguntar, viu? Se ficar conversando lá, o pastor vai saber. Meus irmãos, que momento maravilhoso, extraordinário de louvor e adoração ao nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus falou muito aos nossos corações por meio dos louvores, que Deus continue abençoando o nosso ministério do louvor. Sobretudo, a parte dessa canção, da penúltima canção, que o Walter e os meninos cantaram aqui, falou muito ao meu coração de que nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Isso é muito forte, meus irmãos. Quando nós refletimos quem nós éramos escravos do medo da morte, nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do diabo, a ponto de Cristo nos substituir naquela cruz e assumir os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, a nossa maldição e nos tornarmos filhos de Deus. Isso é quem você é. Não tem a ver com a sua performance espiritual, não tem a ver com o que você faz. Tem a ver primeiro com a sua identidade. Quem você é, qual é a sua posição em Cristo. Você é um filho de Deus. Se você crê em Cristo, se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você é um filho de Deus, não porque você é bom, não porque você tem méritos, mas pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos refletido, e aí eu já peço a você que abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, nós temos refletido nas bem-aventuranças, em que Jesus fala justamente quem nós somos diante de Deus, e quais as implicações práticas do fato de sermos filhos de Deus, de nós sermos abençoados, porque ser filho de Deus é ser bem-aventurado, ser filho de Deus é ser abençoado. E as bem-aventuranças falam justamente sobre essa relação de quem nós somos e de como nós precisamos viver no mundo em desequilíbrio, no mundo marcado pelo pecado. Deus envia os seus filhos para fazerem diferença. Mateus capítulo 5, verso de 1 a 12. É você que nos visita nessa noite, o nosso abraço, que Deus possa falar ao seu coração poderosamente. Muito feliz também em ver o Neto aqui, louvando novamente ao Senhor nessa casa. Deus continue abençoando nosso irmão Manuel Neto. Mateus 5, verso 1 diz assim, estou lendo na NVI: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ou deixe assentar os irmãos que se levantaram. Bem-aventurados, o caminho da verdadeira felicidade é o título da série que nós temos refletido, meus irmãos, ao longo das últimas semanas. E nós já falamos sobre 4 bem-aventuranças. E se você olhou na sua Bíblia, você pode perceber o seguinte: as bem-aventuranças começam e terminam com uma afirmação que nós precisamos guardar no nosso coração. Se nós somos bem-aventurados, nosso é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança começa dessa forma, e a última, a 8ª bem-aventurança também termina dizendo que dos bem-aventurados é o reino dos céus. Então o que Jesus está trazendo aqui nas bem-aventuranças, meus irmãos, em primeiro lugar tem a ver com aquilo que nós somos. Nós somos pertencentes do reino dos céus, nós somos súditos do reino dos céus, nós somos filhos de Deus, nós pertencemos a um outro reino, nós pertencemos a um novo governo. Nesse novo reino, nesse novo governo, existem princípios e valores que são completamente contrários e opostos aos valores e princípios do reino dos homens. Jesus está inaugurando um novo momento de vida. Um novo reino chegou, e chegou na pessoa bendita de Cristo Jesus, meus irmãos. E nós já falamos ao longo dessa série das 4 primeiras, ou das 4 virtudes iniciais desse reino dos céus. E hoje, à luz do versículo 7, nós vamos para a 5ª bem-aventurança, em que Jesus diz para aquele público em que tem discípulos e multidão, Jesus afirma: bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Pois essas pessoas obterão misericórdia. Nessa 5ª bem-aventurança, mais uma vez, meus amados, Cristo faz uma relação muito simples de entender, mas muito difícil da gente viver no dia a dia. Cristo faz uma relação entre quem nós somos e como nós devemos viver no nosso dia a dia, entre caráter e ética, entre quem nós somos aos olhos de Deus e como nós devemos viver aos olhos dos homens. Porque, em primeiro lugar, Cristo afirma de maneira bem simples de entender: bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados, ou abençoados, ou felizes, são as pessoas que se renderam à misericórdia de Deus e espalham essa misericórdia nas suas relações, nas mais variadas áreas da sua vida. E o que é que significa a palavra, o termo misericórdia, dentro da perspectiva de Jesus? O que é que Jesus quer nos ensinar pela palavra misericórdia? A palavra usada por Jesus, por misericórdia, significa, meus amados, uma bondade ministrada ao miserável, ao aflito, associado, meus irmãos, a um desejo intenso de ajudar aquela pessoa. Não é apenas sentir pena, não é apenas ter um sentimento de misericórdia, mas é permitir com que esse sentimento, essa emoção de misericórdia, de compaixão, se transmita, se encarne nas nossas práticas, nas nossas ações, a fim de ajudar uma pessoa que está miserável, que está aflito. Ser misericordioso, então, é estar predisposto a exercer a bondade e a compaixão ao miserável, ao desafortunado, ao necessitado, à pessoa que está vulnerável à nossa volta, em qualquer aspecto da nossa vida. Ser misericordioso é estar disposto
a ser compassivo, a ser bondoso. Na nossa relação familiar, sim. Na relação com o nosso cônjuge, sim. Na relação com os nossos filhos, sim. Ser bondoso na relação com os nossos pais. Agimos com bondade na relação profissional, com os nossos colegas, com os nossos supervisores, com os nossos supervisionados, com aquelas pessoas que nós temos responsabilidade de liderar, mas com o nosso líder, dentro de um contexto profissional. É usar de misericórdia, é espalhar essa misericórdia nos 4 cantos do raio de influência que nós temos na sociedade, no nosso dia a dia. Jesus está dizendo que ser misericordioso é, em qualquer aspecto da vida, estarmos conectados com um profundo desejo de ajudar alguém no que for preciso. É alguém que tomou a decisão de colocar o coração na miséria do outro, e aí significa a palavra misericordiosa na nossa língua do português. Porque o termo que Jesus usa chega para nós no português como misericórdia. O que é misericórdia, pastor? Misericórdia são a união de 2 palavras, miséria e córdia. Córdia vem de cárdia, coração. Quando você vai no cardiologista, é alguém que estuda o coração. Cárdia, no grego, é coração. Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. E Jesus está dizendo, bem-aventurados são as pessoas que colocam o seu coração na miséria do outro, que tem empatia, que se coloca à disposição de Cristo, do reino de Deus, para expressar essa misericórdia na vida das pessoas. Jesus está afirmando que bem-aventurados os que assim vivem. Bem-aventurados são aqueles que vivem colocando o seu coração na miséria e na necessidade dos outros. Bem-aventurados são aqueles que, nas palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, meus amados, Filipenses capítulo 2, verso 4, Paulo diz, não cuidem somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é ser misericordioso. É quando buscamos não somente os nossos próprios interesses. O mundo vive dessa forma. O mundo, as pessoas que trabalham com você, que não conhecem a Cristo, que não são filhos de Deus, as pessoas que estudam na mesma faculdade ou na mesma escola que você estuda e que não conhecem a Cristo, elas vivem buscando a si mesmo em primeiro lugar. Elas só se preocupam com as suas necessidades. Elas só se preocupam em acertar e ajeitar a sua vida segundo a sua própria prioridade, os seus próprios critérios. Mas Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, bem-aventurados são aqueles que não apenas olham para o seu próprio umbigo, mas olham, se estendem os seus olhos, levantam a sua cabeça para perceber o outro e expressar a misericórdia do Senhor na vida do outro. Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados são aqueles que seguem os passos de Cristo Jesus, o Rei do reino de Deus, o nosso sumo sacerdote, porque Jesus, em Hebreus capítulo 2, 17, é chamado de sumo sacerdote misericordioso. Ele é o exemplo de misericórdia. Se nós nos dizemos filhos de Deus, como nós cantamos nessa noite, se nós afirmamos com tanta convicção, certeza, de que nós somos filhos de Deus, e de fato nós somos, em Cristo Jesus, pela graça de Cristo Jesus, nós precisamos olhar para esse texto, meus irmãos, e pedir força, poder ao Espírito Santo do Senhor, para exercermos a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, a compaixão do Senhor, nas mais variadas áreas das nossas vidas. Então, com sua Bíblia aberta, eu queria trazer alguns princípios para nós nessa noite. Em resumo, nós falaremos que o caminho da felicidade, da verdadeira felicidade, demanda um coração misericordioso. Nós vivemos num mundo onde as pessoas buscam a felicidade, e na perspectiva do mundo, eu serei feliz se eu for esperto, se eu usar o outro, se eu pisar no outro, se eu fazer do outro escada, degrau, se eu usar o outro como um copo descartável, sugar o outro, até o ponto do outro não ter mais o que me oferecer, então eu descarto.
na perspectiva do reino de Deus, o caminho da verdadeira felicidade, é quando eu faço do outro um objeto da graça de Cristo Jesus. O caminho da verdadeira felicidade demanda um coração misericordioso. E com isso eu aprendo 2 lições, com a Bíblia aberta, por gentileza. Vamos caminhar. Em primeiro lugar, nós podemos aprender, meus irmãos, à luz dessa passagem, que ser misericordioso revela ou deve revelar um coração consciente da imensa misericórdia revelada na cruz. Um coração misericordioso precisa revelar uma profunda e intensa consciência, meus irmãos, da misericórdia que nós já obtemos, que nós já recebemos, uma misericórdia revelada na cruz de Cristo Jesus. A cruz de Cristo Jesus é o grande símbolo da misericórdia do Senhor ministrada sobre a minha vida, sobre a sua vida. Se nós queremos conhecer o que é misericórdia, se nós queremos entender o que é misericórdia, nós precisamos olhar para a cruz. Quando Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, é porque diante daquelas pessoas estava aquele que é o grande exemplo de misericórdia, Cristo Jesus. E anos depois, Cristo iria demonstrar o que é ser misericordioso, quando Ele sobe naquela cruz em nosso lugar, em nosso favor. Se nós estamos aqui nesta noite, respirando, com saúde, com a despensa abastada, cheia, acima de tudo, se nós temos a certeza e a alegria da salvação, de quando os nossos olhos se fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade, no novo reino, no reino de paz, no reino de justiça, no reino de luz, no reino de glória, é porque um dia, um homem Deus, chamado Jesus Cristo, subiu na cruz, em meu e no seu lugar, em nosso lugar, e despejou cachoeiras caudalosas da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Nós somos mais do que abençoados em Cristo Jesus, não porque nós somos bons, não porque temos mérito, mas porque a misericórdia do Senhor chegou até nós, e é isso que Jesus quer nos ensinar. No Sermão do Monte, Jesus está ensinando, meus irmãos, que o reino dos céus pertence àqueles que reconhecem constantemente que são falidos espirituais. Essa é a primeira bem-aventurança. Nós precisamos reconhecer que nós somos pobres em espírito. Nós precisamos reconhecer que nós somos falidos, que todos os nossos atos de justiça aos olhos de Deus são como um trapo de imundície. Bem-aventurados, Jesus está dizendo, aqueles que choram pelos seus pecados, choram pela sua inadequação diante de Deus, choram pelas suas mazelas, têm um grande senso, uma grande consciência de incompatibilidade da nossa vida com a santidade de Deus. Bem-aventurados os humildes e mansos de coração, aqueles que colocam a sua vida debaixo do governo do Senhor. E aí então Jesus, na quarta bem-aventurança, ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede pela presença do próprio Cristo, que reconhece que somente em Cristo os nossos vazios interiores podem ser saciados. É na cruz de Cristo que o nosso grande anseio por estar na presença de Deus é saciado. Quando Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, Ele está convidando a mim e a você, a todos nós, a desenvolvermos um coração mais consciente de que nós não somos dignos e merecedores de nenhum ato de bondade do Senhor. Nós não somos dignos de nenhum ato de bondade do Senhor. Todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, todas as portas que Deus tem aberto sobre a sua vida, todas as dádivas que Deus tem ministrado sobre a sua vida, todo o cuidado, toda a providência, todo o sustento, toda a direção que Deus tem dado na minha e na sua vida, é pela misericórdia do Senhor revelada na cruz. Nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos concordar com o grande reformador do século XVI, João Calvino, francês João Calvino, um dos grandes ícones e representantes de um movimento que aconteceu na Europa no século XVI, que foi a Reforma Protestante.
e um dos seus livros, João Calvino, um homem que teve a sua vida transformada pela graça do Senhor, ele diz o seguinte, e eu gostaria que você escutasse com bastante atenção. Ele diz: uma vez que todos os seres humanos, aos olhos de Deus, são pecadores perdidos, sustentamos ser Cristo a nossa única justiça, visto que por sua obediência Ele pagou nossas transgressões, por seu sacrifício aplacou a ira divina, por seu sangue lavou nossos pecados, por sua cruz tomou sobre si nossa maldição, e por sua morte fez expiação por nós, pelos nossos pecados. Asseveramos que desse modo o homem é reconciliado em Cristo com Deus Pai, não por mérito próprio, não por nossa justiça própria, não porque somos bons pais, bons esposos, boas esposas, boas mães, bons profissionais, bons cidadãos, que pagamos as nossas contas. Não, Cristo subiu naquela cruz não porque nós somos bons, não porque nós somos eticamente acima da média, não porque Cristo olhou os nossos antecedentes criminais e viu que nada tinha contra nós. Não, não é pelos nossos méritos, diz João Calvino. Ele diz, não pelo valor de suas obras, mas única e exclusivamente por sua misericórdia gratuita. É a misericórdia do Senhor, meus irmãos, que nos sustenta, que nos anima, que nos dá graça, que nos dá força, que abre os nossos olhos para que a gente tenha uma nova vida. É a cruz de Cristo Jesus que faz de mim e de você filhos e filhas de Deus, e isso é pela graça, e somente pela graça de Deus. E isso demanda de nós gratidão constante, reconhecimento constante de dependência de Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, se em primeiro Cristo quer nos convencer que nós precisamos ter a nossa vida e a nossa mente consciente da imensa misericórdia revelada na cruz, em segundo lugar, Cristo espera que eu e você expressamos essa misericórdia na vida. Não basta eu e você simplesmente virmos aos domingos e termos a clara e profunda consciência de que nós somos alvos da graça e da misericórdia do Senhor. Cristo espera uma resposta minha e sua. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados aqueles que foram alcançados pela misericórdia, mas que espalham essa misericórdia no dia a dia. Bem-aventurados aqueles que tomaram consciência de que tudo o que têm e são é pela misericórdia do Senhor, e que tomaram a decisão na sua vida. Eu quero ser um ponto, eu quero ser um instrumento, eu quero ser um exemplo na minha vida, na minha família, no meu local de trabalho, de uma pessoa misericordiosa. Veja comigo que quando Jesus afirma: bem-aventurados os misericordiosos, no verso 7, ele deseja afirmar que abençoado é aquele que não apenas tem consciência do que ele fez na cruz, mas que decide revelar essa misericórdia, essa graça, nas mais variadas áreas da nossa vida. E ele traz uma promessa para nós, que se nós formos misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, Jesus traz uma promessa, pois essas pessoas obterão misericórdia. E talvez você esteja se perguntando: pastor, será que Jesus está ensinando que primeiro eu tenho que ser misericordioso para então Ele exercer misericórdia sobre a minha vida? Não necessariamente. Nós acabamos de dizer no primeiro ponto que tudo o que nós temos e somos veio primeiro por conta da misericórdia do Senhor. Jesus está dizendo algo um pouquinho mais profundo, meus irmãos. Jesus está dizendo aqui na bem-aventurança que existe uma clara relação na maneira como nós vivemos e tratamos as pessoas e a maneira com que Deus nos trata. Existe aqui uma clara e evidente relação entre como nós nos relacionamos com as pessoas, quais são os princípios que nós usamos para nos relacionar com as pessoas e como Deus então se relaciona conosco.
Jesus está dizendo para nós que existe uma relação espiritual entre a forma com que lidamos e tratamos as pessoas e a forma com que Deus se relaciona conosco. Em outras palavras, Jesus está ensinando que os bem-aventurados precisam revelar um coração alinhado com o seu coração. Nós precisamos, ao longo da nossa jornada, revelar um coração alinhado com o coração de Jesus, e esse é o segundo ponto que eu queria ensinar aos irmãos, porque esse é o segundo ponto que Jesus nos ensina. Nas bem-aventuranças, Jesus nos ensina que ser misericordioso é ter ou desenvolver um coração alinhado com o coração de Cristo Jesus. E o que me impressiona, meus irmãos, nessa relação em que Jesus estabelece entre a maneira como nós tratamos um cônjuge, ou tratamos um filho, ou tratamos um pai, ou tratamos um colega de trabalho, ou um irmão na igreja, e a relação com que Deus nos trata. Jesus estabelece um vínculo, uma relação. Ele está dizendo: olha, o seu coração, se você realmente entendeu o que eu fiz por você na cruz, o seu coração, a sua disposição de vida, a sua disposição em ser uma pessoa misericordiosa, compassiva, deve revelar e estar alinhado ao meu coração, a maneira como eu trato você, a maneira como eu lido com você. E interessante que no Sermão do Monte, Jesus vai dar dois exemplos em que essa relação de muita intimidade, da maneira como nós lidamos com as pessoas e da maneira como Deus trata conosco, é estabelecida. Dois exemplos são citados. Em primeiro, Jesus, na oração do Pai Nosso, ele estabelece um exemplo de misericórdia, que é o perdão. E ali Jesus estabelece uma clara relação, de intimidade, da forma como nós lidamos com as pessoas e da maneira como Deus trata conosco. Ele fala: olha, se vocês perdoarem os pecados das pessoas, os seus pecados serão perdoados. E ainda no Sermão do Monte, Jesus estabelece um outro exemplo de misericórdia, que é o exercício da generosidade. E aí, com a Bíblia aberta, eu queria trabalhar esses dois exemplos de misericórdia que Jesus estabelece. Em primeiro lugar, Jesus fala do perdão, e aí então nós aprendemos que podemos aprender que um coração alinhado com o coração de Jesus é um coração disposto a exercitar o perdão. Jesus, ele está dizendo que um exemplo de misericórdia, claro, prático, é o exercício do perdão. Jesus, ele ensina no Sermão do Monte que nenhum dos nossos relacionamentos se estabelece sem o exercício do perdão. E que o perdão é um ato de misericórdia, é um ato de graça. Veja comigo em Mateus capítulo 6, do verso 5 ao verso 13, que Jesus, ele vai estabelecer a oração do Pai Nosso. E no centro da oração do Pai Nosso, no verso de número 12, há uma informação muito interessante para nós, que tem a ver com o verso 7 do capítulo 5. Jesus diz: perdoa as nossas dívidas, assim como. Jesus está fazendo aqui uma comparação, ou seja, da mesma forma, igualmente, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Percebeu a relação de alinhamento entre a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas e a maneira como Deus se relaciona conosco? Nós estamos dizendo: Senhor, me perdoa. Da mesma forma, Senhor, igualmente, Senhor, com que eu perdoo o meu cônjuge, com que eu costumeiramente perdoo o meu filho, o meu pai, a minha mãe. Da mesma forma com que eu perdoo o irmão que pisou no meu calo, Senhor, que causou um prejuízo para mim. Deus, me perdoa do mesmo jeitinho. Jesus está estabelecendo aqui que existe, meus irmãos, uma relação entre um ato de misericórdia que nós expressamos para as pessoas, que é o ato de perdoar, e a maneira como Deus expressa para nós a sua misericórdia em nos perdoar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se nós não exercermos
a misericórdia de perdoar, de misericórdia em dar uma segunda chance, em misericórdia de assumir o prejuízo que o outro me causou, um prejuízo material ou um prejuízo emocional. Deus também não vai me perdoar. Se eu sonego o perdão nas minhas relações, o perdão de Deus não chega. É a mesma relação que Jesus estabelece em Mateus 5,7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Jesus está dizendo para mim e para você que tem que o meu coração misericordioso, gracioso, compassivo, tem que estar alinhado com o coração de Jesus, da mesma forma com que Ele te perdoou. Jesus está dizendo: perdoe as pessoas que te machucaram. Agora vá comigo, meus irmãos, porque Jesus ensina da seguinte forma, ele traz o exemplo no Sermão do Monte, e lá na frente no Evangelho de Mateus, ele conta uma parábola. E a parábola está lá em Mateus 18, 21 a 35, é a parábola do credor incompassivo. E a parábola você conhece muito bem. Chega a um súdito de um rei, e esse súdito deve 10.000 talentos para esse rei. 10.000 talentos, meus irmãos, o talento era uma moeda da época, como o real, como o dólar, como o euro. O talento era uma moeda da época. E o que é 10.000 talentos, pastor, que Jesus coloca? 10.000 talentos, meus irmãos, eu fiz uma continha simples e rápida, para eu trazer já a informação concreta para você. 10.000 talentos é o equivalente a 60 milhões de denários. Aí você fala: pastor, o que é um denário? O denário, meus irmãos, naquela época, era o salário diário de um trabalhador. Quanto é que um trabalhador ganhava naquela época? Por dia, um denário. O salário mínimo naquela época, então, era 30 denários. O denário era o que a pessoa ganhava por dia para trabalhar. Para uma pessoa pagar uma dívida de 10.000 talentos, ela teria que trabalhar 60 milhões de dias. Sabe o que é 60 milhões de dias, meus irmãos? Traduzidos em anos, são 135 mil anos. Para uma pessoa pagar uma dívida de 10.000 talentos, ela teria que trabalhar, a previdência social daquela época, 135 mil anos. E aquele credor chega para o rei e pede perdão. Eu não tenho como pagar, era uma dívida impagável. E o rei perdoa e liberta aquele credor da sua dívida. Esse credor, uma vez, sai do palácio e encontra um seu conservo, um colega de trabalho, que lhe devia 100 denários. O que é 100 denários? São 100 dias de trabalho, ou seja, 3 meses e 10 dias. Dá para pagar? Dá para pagar. E esse colega não perdoa os 100 denários. Chama a polícia, chama os oficiais de justiça e manda prender o seu colega de trabalho, porque ele lhe devia 100 denários. O rei fica sabendo disso. E chama o seu conservo, e chama o seu servo, e lhe repreende. E aí Jesus termina a parábola com a seguinte colocação. Veja comigo, Mateus 18, 32 a 35. Jesus diz assim: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido o quê? O quê? É a mesma palavra que Jesus usa em Mateus capítulo 5, verso 7. Perdoei toda a sua dívida. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. E aí Jesus conclui a parábola dizendo: assim também lhes fará meu Pai Celestial,
se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Meus irmãos, isso é profundo, porque Jesus está estabelecendo aqui uma relação de alinhamento entre a maneira como nós lidamos com as pessoas e a maneira como Deus vai nos tratar. Jesus está dizendo que o ato de misericórdia, um coração de misericórdia, um coração que perdoa, deve estar alinhado com o seu coração. Cristo nos perdoou, uma dívida impagável, e agora Ele nos envia ao mundo, Ele nos estabelece no mundo e diz: expresse esse perdão, expresse essa misericórdia nas suas relações. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos vivendo a nossa caminhada cristã com mágoas e ressentimentos do passado? Quantas vezes nós estamos estabelecendo relações e não conseguimos perdoar, ou um pai ou uma mãe que nos feriu, que nos machucou há tantos anos atrás? Quantas vezes nós estamos lidando com o nosso casamento e nós vamos entulhando as crises, as brigas, os desentendimentos, os pecados debaixo do tapete, nós vamos engavetando. Não há maturidade para tratar sobre a mesa, não há maturidade, humildade acima de tudo, para pedir perdão, para reconhecer os erros, para dar uma segunda chance. A gente vai achando que se colocar debaixo do tapete, a gente não vê, o problema vai ser solucionado. Não, porque uma hora o lixo vai fedendo e vai exarando esse odor na vida dos nossos filhos, e os nossos filhos vão crescendo, observando um pai e uma mãe com a relação fragmentada, onde não há misericórdia, onde não há perdão. Quantas vezes, meus irmãos, não somos pessoas empáticas, compassivas, pacientes para esperar o processo de Deus na vida das pessoas que estão à nossa volta. Somos pessoas que estabelecem uma regra: comigo só se erra uma vez. Como é que a gente vai estabelecer uma relação dessa, uma lei dessa com o nosso filho? Quantas vezes nós erramos, nossos filhos erram contra nós e nós erramos com os nossos filhos? Nós vamos desistir das relações? Nós vivemos num contexto cultural de relações tão frágeis, por qualquer motivo, por motivos tão simples. Rompemos relações, bloqueamos as pessoas nas redes sociais, deixamos de seguir determinada pessoa, porque simplesmente não compreendemos o posicionamento dela político, ou não concordamos com alguma palavra que ela disse. Ou ela nos feriu e ela nem sabe que nos feriu, mas a gente não tem coragem de tratar esses pecados, essas desventuras dos relacionamentos, meus irmãos, e nós vamos vivendo uma vida fragmentada sem perdão. Quantas vezes, meus irmãos, o nosso coração tem se transformado em verdadeiros cemitérios, onde nós vamos enterrando pessoas. Jesus está dizendo que ser misericordioso é perdoar. Ser misericórdia é estabelecer o perdão. Em segundo lugar, Jesus nos ensina, meus irmãos, um outro exemplo, é que um coração alinhado com o coração de Jesus é um coração disposto a exercitar generosidade. Além do perdão, generosidade. Jesus fala isso em Mateus capítulo de número 6, verso de 1 a 4. Jesus exemplifica esse ato de misericórdia, quando ele diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, diz Jesus, quando você der esmola, sabe o que significa a palavra esmola? Literalmente, meus irmãos, obras de misericórdia. Jesus está dizendo: olha, portanto, quando você der esmola, quando você praticar uma obra de misericórdia, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa.
Mas quando você der esmola, quando vocês agirem de misericórdia, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda, e a palavra ajuda aí é misericórdia, a fim de que você preste a sua misericórdia em segredo, e seu Pai que vê o que você tem feito em segredo, o recompensará. E aí, lá no final do Evangelho de Mateus, Jesus conta uma outra parábola para exemplificar isso aqui. E em síntese, a parábola está lá registrada em Mateus 25, verso 31 a 46. E Jesus diz que naquele grande dia, quando ele voltar, ele vai reunir todas as pessoas que viveram na face da terra. Vão colocar umas à direita e outras à esquerda. E as da direita ele vai dizer o seguinte: então, verso 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Ó a misericórdia alcançando, ó a graça de Deus alcançando, uma graça futura. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E Jesus agora vai explicar por que essas pessoas são benditas, são bem-aventuradas. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. E Jesus diz que essas pessoas, os bem-aventurados do futuro, vão chegar para ele e perguntar: Jesus, quando é que te vimos nessa situação? Quando foi que te vimos nessa situação, Jesus Cristo? Eu não me lembro. E a resposta de Jesus é: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Isso é ser misericordioso. É agir com generosidade com os menos favorecidos, os vulneráveis, como se nós estivéssemos fazendo para Jesus. E Jesus aqui estabelece uma clara recompensa, não a recompensa de um aplauso, de uma foto que a gente tira e reconhece, e tem esse ato reconhecido ou elogiado pelas pessoas, mas um reconhecimento que vem do trono de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Obterão é futuro. Haverá um dia que nós seremos julgados pelas nossas ações. E a pergunta que eu faço, meus irmãos, para a nossa reflexão é: o quanto de prioridade e urgência existe em nossas agendas o ministrar ao outro, o servir ao outro, o expressar algum ato de misericórdia para o outro? Na nossa relação de trabalho, nós somos misericordiosos. Quando nós atendemos um cliente, quando nós atendemos uma pessoa que vem até nós precisando de um serviço, nós prestamos a essa pessoa um serviço misericordioso. Nós tratamos as pessoas com graça, com misericórdia. Nós lidamos com graça e misericórdia no nosso ambiente familiar. Nós agimos com graça e misericórdia ajudando a nossa esposa nas tarefas domésticas. É ato de misericórdia. Você, mulher, age com misericórdia, auxiliando o seu filho na confecção dos exercícios, das atividades escolares. Você senta com o seu filho para agir com graça e misericórdia, ajudando nas tarefas escolares. Pensando no contexto aqui, meus irmãos, da comunidade, o quanto do nosso tempo, o quanto da nossa agenda é dedicado simplesmente a servir o próximo. Quando nós exercemos o nosso dom, quando nós exercemos o nosso chamado, nós estamos exercendo a misericórdia para o nosso irmão.
Quando nós simplesmente nos ajoelhamos e oramos pelos nossos irmãos, nós estamos exercendo misericórdia. Qual o grau de sacrifício, meus irmãos? Que nós empregamos para cuidar dos que têm fome e sede, para acolher o desconhecido, para vestir o desnudado, cuidar dos enfermos. O quanto dos nossos recursos financeiros, o quanto do nosso tempo, que para os nossos dias atuais vale muito mais do que dinheiro, o quanto disso é dedicado ao outro. Quem nós somos, meus irmãos? Quem é que você é? Quem você é em Cristo Jesus? Nós cantamos nessa noite, nós somos filhos de quem? Nós somos filhos de Deus. Jesus está desafiando você nessa noite a revelar o caráter do teu Pai celestial. No meio do Evangelho de Mateus, Jesus finaliza dizendo: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Haverá um dia em que nós estaremos diante do tribunal do Senhor, um dia escatológico, em que o Senhor nos perguntará: Daniel, o quanto do que eu te dei, das oportunidades, dos recursos, do tempo, da saúde, o quanto disso você usou para alcançar pessoas, para abençoar pessoas? O quanto disso você usou para acumular tesouros nos céus? Porque no reino deste mundo, o reino dos homens, meus irmãos, as pessoas correm para cima e para baixo para acumular tesouros materiais. A nossa própria cultura exige isso de nós. Mas Jesus nessa noite está nos ensinando: você não é filho deste mundo, você é filho de Deus. Aí eu já chamo o pessoal do Ministério de Louvor, que nós vamos estar orando nessa noite. E eu queria que você refletisse sobre isso, deixasse a palavra de Deus falar ao seu coração. Enquanto o pessoal do Ministério de Louvor chega aqui, os diáconos escalados, os pastores, eu vou ministrar uma oração em nosso favor, para que Deus ele tenha misericórdia e age de misericórdia para conosco, nos dando a sua graça. Bendito Deus e eterno Pai que estás nos céus. Ó Deus, nessa noite nós queremos agradecer em primeiro lugar, reconhecer a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. E em segundo lugar, nós queremos pedir ao Senhor, ao teu Espírito Santo, que nos dê poder, Senhor, para sermos faróis, para sermos espelhos da glória do Senhor no nosso dia a dia. Eu te peço que o Senhor me ajude, meu Deus, enquanto um discípulo do Senhor, a usar tudo o que eu tenho, que sou, para servir os irmãos, para servir a minha família, para servir as pessoas que chegam naquele balcão, Senhor, desesperadas, precisando de uma orientação, de uma ajuda, de um auxílio. Eu te peço isso também para os meus irmãos, Pai. Não nos deixe cair, Senhor, na ciranda deste mundo, de tanta pressa. Nós vivemos num mundo de pressa, e na pressa a gente não tem espaço, disposição para olhar para o lado, só para frente, para frente. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que cumprir, a minha agenda. Vivemos sempre com pressa, e a pressa, Senhor, nos rouba a percepção do que o Senhor está fazendo à nossa volta. A pressa nos tira, Senhor, nos desconecta da fonte, da graça de Cristo Jesus. Cristo Jesus coloca pessoas, Senhor Deus, que a gente nem imagina na nossa vida,
para que a gente seja instrumento da graça. E nós queremos te pedir nessa noite, nos ajuda, Senhor, a sermos misericordiosos, assim como Cristo Jesus sempre é misericordioso conosco. Em nome do teu Filho Jesus, assim oramos. Em nome de Jesus. Amém.